Olá, amados! Graça e paz! Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia. Que abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho. E eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero te pedir que nos ajude a alavancar esse canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações, nos ajude a compartilhar, fica comigo até o final, faça seu comentário, seu pedido de oração, dê o seu testemunho em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que nós estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos desistir em nome de Jesus. Amém? Tem um recado de Deus para a sua vida e eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29, que diz o seguinte: Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Amém, queridos? Olha só, primeiro recado de Deus para sua vida. Deus escolheu você independente de como você se sinta. Deus escolheu você independente das suas imperfeições. Deus escolheu você independente das suas impossibilidades. Não importa como você se veja, não importa como você se sinta, Deus escolheu você. Sabe, talvez você olhe para sua vida e você diga, eu jamais me escolheria. E eu digo para você, eu jamais me escolheria. Eu sei que existem pessoas muito melhores do que eu, mas Deus me escolheu para algo que só eu posso realizar, ou melhor, que Ele só pode realizar através de mim. E Deus escolheu você porque tem algo que Ele só pode realizar através de você. Eu quero te dizer, Deus quer curar você de todo complexo de inferioridade hoje. E Ele quer dizer para você, que bom que você não é, porque Ele continua usando aqueles que não são. Que bom que você é fraco, porque o poder de Deus continua se aperfeiçoando na vida do fraco e não na vida do forte. Que bom que você é improvável, porque Deus ainda usa os improváveis. E nesse tempo, Deus deseja usar você. Amém? Glória a Deus. E quando eu meditava essa manhã nesse texto, queridos, eu me lembrei do livro de Juízes. E o livro de Juízes é mais ou menos assim. E o povo fez aquilo que era mal diante do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos, e eles ficaram ali debaixo do jugo daquele inimigo. E tudo aquilo que eles produziam, aquele inimigo consumia. Isso aconteceu várias vezes, nós lemos várias vezes no livro de Juízes. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que juízo nunca vem da parte do diabo, o juízo sempre vem da parte de Deus. E nós, os filhos de Deus, não somos isentos do juízo. Aliás, o juízo sempre começa no meio da casa de Deus. Então, esse tempo que estamos vivendo a nível mundial hoje, tudo isso que estamos vivendo, a pandemia, essa guerra, essa crise mundial, queridos, não é o inimigo, é Deus. E ele está trazendo juízo, porque ele deseja trazer um avivamento. Mas para que haja um avivamento, ele precisa trazer esse tratamento. Se quisermos um avivamento, não podemos fugir do tratamento. E o tratamento vai nos levar ao arrependimento. E se nós quisermos um avivamento, não podemos fugir do arrependimento. E era isso que acontecia. O povo pecava contra o Senhor os colocava nas mãos dos inimigos, mas quando o povo se arrependia e clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador. E essa manhã, quando eu meditava nessa palavra, eu me lembrei acerca de um libertador. No capítulo 3 do livro de Juízes, vai contar a respeito de Eude. Eude era um improvável. Queridos, nesse tempo, o Senhor entregou o povo de Israel debaixo do domínio do rei Eglon. O rei Eglon era moabita e ele se ajuntou com os amonitas e com os amalequitas. E ele sitiou a principal cidade e fez o seu palácio ali. E dali ele subjugava todo o povo de Israel. E tudo que o povo produzia, Eglon consumia. Até que
o povo começou a clamar ao Senhor. E Deus levanta um juiz, Deus levanta Eude. Eude, queridos, a palavra vai dizer que em algumas versões que ele era deficiente, ou em outras versões que ele era canhoto, né? Mas a verdade é que ele tinha problemas com a sua mão direita, né? Talvez ele fosse só canhoto. Mas eu me lembro quando eu era criança, que alguns colegas eram canhotos e eles eram assim, praticamente forçados a escrever com a mão direita e eles não conseguiam. Antes ainda, meus avós, meus pais comentavam que eles tinham o costume de amarrar a mão direita, né, a mão esquerda para trás, para forçar aquele que era canhoto a escrever com a mão direita. Eles não conseguiam. Então, se era assim há pouco tempo, imagina como era nos tempos dos juízes, né? E Eude, então, ou ele era canhoto, ou ele era deficiente, mas ele não tinha habilidades com a mão direita, e isso devia causar muito problema para ele. Quem sabe por conta disso ele era um improvável, quem sabe por conta disso ele era alguém que ninguém imaginava que pudesse ser usado, que pudesse ser um guerreiro, que pudesse fazer grandes coisas. Mas Eude ele não levou em conta nada disso. Se ele não tinha habilidade com a mão direita, ele foi treinar a habilidade com a mão esquerda. E quando ele e alguns companheiros foram até ali onde estava o rei Eglon, até naquele palácio, e foram entregar os tributos, porque era assim que funcionava, eles foram lá entregar os tributos e eles estavam voltando, e quando eles chegaram diante de Gilgal, onde tinha as imagens de escultura ali dos moabitas, ele então resolve voltar. E ele faz uma faca, né, faz uma espada, uma arma, e não muito grande, a ponto de que ele conseguiu esconder debaixo da sua roupa. E ele chega lá e tinha praticamente uma multidão ali, tinham muitas pessoas ali, e ele diz, olha, eu tenho algo para conversar com o rei em secreto. E ele vai entrar, então, ali naquela recâmara onde estava o rei, em secreto, ninguém entra com ele. Ele manda que todos saiam, e ele tranca a porta para que os inimigos não consigam entrar. E aí, então, ele diz para o rei Eglon, apesar do rei Eglon ser seu inimigo, ele diz, olha, eu tenho uma palavra do meu Deus para a sua vida. E quando ele diz isso, o rei Eglon se coloca de pé, e ele então, como tinha treinado a habilidade com a sua mão esquerda, ele pega da sua espada, da sua faca, e ele fura Eglon ali. E como o Eglon era gordo, a sua gordura cobriu ali a faca, ela ficou escondida ali no meio. E a Bíblia vai dizer que os excrementos começaram a sair de dentro dele ali. Eu vou abrir um parênteses porque isso me traz uma revelação. Nós muitas vezes vemos a sujeira, e nós achamos que nós temos que mostrar a sujeira, nós achamos que nós temos que ficar apontando a sujeira. E eu preciso te dizer, se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, você não precisa mostrar e apontar a sujeira, você precisa tomar na sua mão a espada. E você precisa usar a espada. Quando nós usarmos a espada, toda a sujeira vai sair para fora. Amém, querido? Em nome de Jesus. Pregue a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós mesmos e as pessoas que nos ouvem começam a colocar a sua vida e a comparar a sua vida com aquilo que está escrito e começam a observar algumas sujeiras. E é assim que as pessoas são limpas, queridas, não com um apontar do dedo, mas com a pregação da palavra. Fecha parênteses. Amém? Então, Eude entra ali na presença do rei Eglon, fura, né? Ele abre as entranhas do rei Eglon, não consegue nem tirar a faca, a porta está trancada e ele consegue fugir. E os servos de Eglon estavam ali do lado de fora, e como o excremento começou a sair de dentro dele, eles começaram a sentir aquele cheiro. E eles pensavam que Eglon estivesse defecando ali naquela recâmara. E então eles se demoram. Como eles demoraram muito e aí eles não ouviam o Eglon, eles resolveram então entrar. E finalmente conseguiram entrar ali naquele lugar e encontraram o corpo de Eglon já morto. Mas eles se demoraram tanto tempo que deu tempo de Eude correr até o povo e levantar um exército, e eles voltaram ali para aquele lugar e eles destruíram o exército do inimigo. E a palavra vai dizer que Deus entregou os inimigos na mão deles naquele dia, e a partir daquele dia, durante 80 anos, o povo de Israel teve paz. Então, o que eu quero dizer com você aqui? Quando ele foi entrar na presença do rei, ninguém se preocupou em revistá-lo, porque quem daria importância para aquele fraco, para aquele improvável, para aquele deficiente?
Então, talvez muitas vezes você não dê importância, você acha que as pessoas não dão importância para você por causa da sua fraqueza, mas eu preciso te dizer que talvez a sua fraqueza seja a arma letal de Deus para esse tempo. E Eude, ele não se importou com a sua fraqueza, mas ele armou uma estratégia, sabe? Ele foi usado por Deus, ele se levantou. E eu preciso te dizer, querido, permita-se ser curado do teu complexo de inferioridade, porque a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que Deus possa te usar, querida, em nome de Jesus. Sabe, não dê desculpas, mas produza resultados, porque é Deus quem te escolheu. Então Deus hoje deseja curar você de todo o complexo de inferioridade. E Ele manda te dizer, que bom meu irmão, que bom minha irmã, se você não é, porque Deus continua usando aqueles que não são. Que bom que você é fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que bom, querido, que bom. Mas, em nome de Jesus, permita-se ser curado de todo o complexo de inferioridade e deixa Deus te usar nesse tempo, em nome de Jesus, porque Deus usa os improváveis. Seja um improvável, seja um nada, se preciso for, mas seja um nada nas mãos de Deus, porque até nada é matéria-prima para que Deus possa fazer. Não é sobre mim e não é sobre você, mas é sobre Ele. Não é sobre a minha força ou sobre a sua força. Não é sobre a minha fraqueza nem sobre a sua fraqueza. Mas é sobre a força dele. É sobre o poder dele que se aperfeiçoa em nós. Em nome de Jesus, recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida. Seja curado de todo o complexo de inferioridade. Não sei se é a aparência, não sei se é a sua condição física, não sei se é a sua situação financeira e econômica. Eu não sei qual é a situação que faz com que você se sinta inferior ou que você se sinta um improvável. Mas eu tenho certeza de que apesar de mim, Deus pode fazer. Então, apesar de você, Deus pode fazer. Seja curado aí em nome de Jesus, de todo o complexo de inferioridade. Eu vou ler mais uma vez. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, estou aqui diante da tua presença. Meu irmão e minha irmã estão aqui comigo diante da tua presença e nós nesse momento confessamos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, confessamos que muitas vezes nos sentimos inferiorizados por muitas situações, por muitas circunstâncias, por causa das nossas fraquezas, das nossas debilidades, mas nós queremos em nome de Jesus abrir mão disso tudo hoje e nos colocar nas tuas mãos, porque a tua palavra está nos dizendo nesse dia que o Senhor escolheu aqueles que não são, que o Senhor escolheu os fracos, que o Senhor escolheu os débeis, que o Senhor escolheu os loucos. Então nós cremos que o Senhor nos escolheu e nós nos colocamos nas tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus, para que o Senhor possa nos usar como tu quiseres, nos dê as estratégias, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa trazer a vitória no meio do teu povo, Pai. E em nome de Jesus, o teu nome seja engrandecido e o teu povo possa viver em paz. Que assim seja em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Recebe essa palavra como de Deus para sua vida. Se posicione nela. Use todas as suas armas espirituais, não olhe para você, não olhe para as circunstâncias, não olhe à sua volta, olhe para Ele, porque Ele é o autor e consumador da sua fé e vai nessa tua força em nome de Jesus. Se essa palavra foi relevante para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe e te guarde e se Ele permitir, em um próximo momento, nós voltamos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.